E agora, Polymarket. Bora para Polymarket, Wesley? Wesley, tem um aviso legal para você. Nós abrimos a Polymarket sem VPN. Nós abrimos a Polymarket sem IP virtual. Nós abrimos a Polymarket porque, como você pode ver, estamos na Europa. Um lugar onde não existe bloqueio de sites que fazem mera informação. Se você vive em um país em que o governo proíbe você de ter informações básicas de mercado, você é um escravo. Se pique do Brasil. Venha em setembro para o Missão Bitcoin e já volte com sua residência precária embaixo do bolso do Paraguai. Venha conhecer a CDE. Se não gostar, economiza dinheiro. Compra um celular, comprando um celular e um computador, já economiza mais dinheiro do que o que você daria a Janja e a Lula. Contando passagem, hotel e evento. Não é não, Erlen? Aqui, olha na tela. Luiz Inácio Lula da Silva. A Constituição brasileira proíbe mais de uma reeleição. Esse governo, segundo juristas sérios, já é criminoso, já é ilegal. Lula está indo partindo para o quarto, 51% de chances e caindo de Lula ser reeleito. Flávio Peleleca, o que falou fino e pediu pix, Avorcaro, 26%. Renan Santos, 14%. Rapaz, Renan Santos a 15%, 16%, eu shortaria fácil se fosse Bitcoin. Camilo Santana, rapaz, Camilo Santana tá na frente de Caiado e Zema, na minha opinião. O PL colocar o Flávio Peleleca é desistir da campanha, é entregar o PT. Agora, o novo manter Zema como candidato realmente é autodestruição. Zema ganharia fácil como senador em Minas. Não há nenhum mérito em permanecer em uma árvore em chamas. Não há nenhum mérito em afundar com um navio. Seja o macaco que muda de árvore e não o macaco que tenta mudar a árvore de lugar. Não vamos salvar o Brasil individualmente, mas você pode salvar a si mesmo e a sua família. A salvação é individual. Essa mensagem não é minha, é de Jesus Cristo de Nazaré. Se pique. A única coisa, efetivamente, que se pode fazer contra uma ditadura totalitária é o desinvestimento total. Se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem empresa que paga impostos a uma ditadura bolivariana, você é um comparsa. Seu voto real é onde você bota seu dinheiro. Tem imóveis no Brasil? Você é comparsa de todos os crimes do governo brasileiro. Aqui está o gráfico do Bitcoin. Colocamos duas médias móveis para a galera entender o quão raro é esse momento. Uma média móvel suavizada de 100 semanas e uma de 200 semanas. A de 100 semanas está em 68 mil, a de 250. E o Bitcoin hoje está em 63. A média aritmética está em 62. Isso significa que nas últimas 200 semanas o preço médio do Bitcoin foi 62 mil dólares. Se um semanal abrir e fechar abaixo disso, é madeira, deve cair mais. Agora, houve 3 vezes na história da humanidade que o Bitcoin testou e subiu a média móvel das últimas 200 semanas. Comprar tudo, comprar até o talo, quando a média está abaixo das últimas 200 semanas, é comprar mais barato do que quem faz preço médio. É uma grande oportunidade. O problema é, nas finanças, nas relações pessoais, no casamento, na criação de filhos e nas principais decisões da vida, a maioria das pessoas são racionais ou emocionais. É muito difícil ser racional quando o preço está caindo. Ninguém quer botar a mão na faca caindo, não é não, Erlen? Quem é que gosta de comprar vendo o preço cair? Poucas pessoas. Inclusive, estamos a 12 dias do final da aposta de Cerise e JP Mayal. E já tem muita gente na internet metendo print que JP apagou vários prints ao desafiar o Cerise. Está diminuindo a autoconfiança do grande JP Mayal. Não é isso, Erlen? JP, o que eu lhe digo é que a esperança é a última que morre. Mas ela morre, não é isso ou não? A Binance, seguindo o exemplo da Kraken, anuncia sintético de tudo quanto é tipo de ação. Olhe na tela. Pois é, na hora que isso foi hipercolateralizado em Bitcoin, vai parar de financiar vagabundos, criminosos e parasitas. Na hora que isso foi hipercolateralizado em Bitcoin, as próprias ações, os índices e o legacy vai ser diluído pelo Bitcoin. E agora, o artigo da semana. O artigo da semana trata sobre o histórico de apostas, inclusive de mortes. Muita informação relevante, mas as opiniões foram estritamente infantis e femininas. Alguém que acha que uma sociedade é inferior porque aposta na continuidade de políticos no cargo, financiando indiretamente a sua morte ou derrubada, é alguém que ama mais os políticos e a Satanás do que a Deus e sua família. A lei de Deus é clara. Êxodo 22. A morte de vagabundos em flagrante não é pecado de sangue. Se um criminoso é um ditador, está em crime continuado, está em uma posição de maneira criminosa, de maneira ilegal, e a sua derrubada é a derrubada de um vagabundo em flagrante. Papa,
dá lição de moral no Congresso Espanhol. Relembrando o caso, como é o nome da menina, Wesley, que os caras mataram, velho, depois dela ser estuprada pelos islâmicos. Pois é, o Papa diz que a sociedade espanhola nunca foi mais rica. E aqueles que fazem eutanásia e aborto são aqueles mais cruéis, aqueles que destroem, que matam, aqueles que eles deveriam proteger. O Papa foi à Espanha para a inauguração de uma igreja que estava em construção há 144 anos. Olho na tela, a igreja ou catedral da Sagrada Família deve ficar pronta nos próximos anos. Uma obra de Gaudí. Agora ele aproveitou para ir no Congresso Espanhol e dar uma grande lição de moral aos legisladores da Espanha, chamando eles de porteiros, em outras palavras mais diplomático, e de assassino das pessoas mais vulneráveis do país com a eutanásia. Noélia Castilho, você nunca será esquecida. E nem a sua família, nem seu pai, que entrou na justiça com seus amigos mais próximos, implorando que o judiciário espanhol não permitisse seu assassinato. E eles se calaram. Maduro já roubou mais a Venezuela do que o Império Espanhol em 300 anos. Em apenas 5 anos, Maduro já mandou mais ouro à Suíça do que a Espanha tirou de toda a América Espanhola em 300 anos. Você viu isso, Erle? Rapaz, a eficiência dos comunistas de roubar é maior do que os colonialistas exterminando milhões de pessoas, não é não, velho? Isso é pra você, o professor lá da USP, que ficou dizendo que o Brasil está com taxa de juros de quem está em guerra. Não! Estar em guerra seria muito pior do que uma ditadura totalitária comunista. Não é não, Erle? Guerra ainda sinalizaria alguma chance de alguém decente tirar a ditadura do poder. Não é não, velho? Inclusive, o Wesley me proibiu de afirmar que a Keiko Fujimori ganhou a eleição. Ele disse que a porra só vai ser oficial em julho. Mas ela já se proclamou vencedora. O terceiro lugar, ela já foi candidata, igual a Lula e Enéas. Acho que é a 4ª ou 5ª vez que ela é candidata e perdeu por menos de 0,5% 2 vezes. O terceiro lugar, o cara que é verdadeiramente de direita, verdadeiramente católico e verdadeiramente conservador, Bradon Nanete, que é fraude, o comunista não deveria nem ter ido pro segundo turno. Vamos ver o que ele tem a dizer pra você, não é isso, Wesley? E eu deixo claro, como diz Wesley, that's what he said, não é isso, Wesley? O católico, que ficou em terceiro lugar na eleição do Peru e não foi para o segundo turno por menos de 0,2%, alega que foi garfado e a eleição é fraude. Se esse esquerdista também ganhar no segundo turno por menos de 0,1%, a população vai aceitar? E se no Brasil for 50,0002% versus 49,9998%, a população vai aceitar? Se você não aceitar uma eleição fraudada, como faz para não ser comparsa e financiador de bandidos? Você que está no Peru, não quer financiar vagabundo? Compre Bitcoin autocustódia. Se você ama mais os políticos, se você ama mais janta e micheque do que seus filhos e sua mãe, pode continuar financiando elas. Aqui, até agora, resultado, 50,002 Keiko, 49,998, como é o nome? Força Popular. Nunca vi uma eleição mais acirrada. Menos de 2% das urnas e a diferença é de menos de 600 votos. Na primeira vez, Rafael Lopes afirmou que haviam irregularidades. Os jornalistas, youtubers e TikTok da esquerda reclamaram. E agora? Quem vai chorar da fraude? Pois é, o Augusto afirma, é fraude, meu irmão. E aqui, um registro de como eu vim parar em Mônaco. Foram 4 dias na estrada, 3 dias de 2 países por dia e no último 3 países. 3 oitão pelo mundo, vai ter material com uma zorra. O Wesley vai ter muito serviço pra fazer, não é não, Wesley? Entrevista com o magnata da Fórmula 1, entrevista com o magnata que chegou no Bitcoin em 2012. Todo mundo, meu irmão, morando em Mônaco, 0 imposto, curtindo lá, no meio dos reis, lidando, o cara tá fechando o negócio com monarquia islâmica, meu irmão, vai meter um país privado dele, não é isso? Vários episódios top, viu? Investimos pesado para trazer material de qualidade para vocês, diretamente dos lugares mais caros do mundo, não é não, Erlen? E agora, uma das notícias que pode ter sido a notícia mais importante da década para a inteligência artificial, pode ser o início do fim. Na hora que bancos não aceitam mais ações de empresas como colateral de empréstimo, é porque não são líquidas ou não têm valor para a chamada de margem. OpenAI afirma que vale 900 bilhões de dólares baseado em suas ofertas privadas. Mas, para quem não é sócio, 13% não garante empréstimo de 6 bi. De 1 bi, talvez sirva. Será o fim do crédito limitado à bolha de AI? Pois é, olhe na tela. SoftBank diz que não empresta nem dendo, nem por 1/5 do valor garantia dessas empresas. Pois é, e o dono do X, o Elon Musk, deve se tornar dia 12 o primeiro trilionário em dólar da história da humanidade. Se essa oferta pública, que muitos afirmam com fundamentos, ser scam, ser roubo, ser descaradamente fraude, atingiu o seu valor meta de 123 dólares por ação. Mônaco é 230 vezes menor do que Andorra.
tem apenas 208 hectares, menor que a maioria das fazendas comerciais no Brasil, com quase metade da população. Mônaco, mesmo tendo metade da população e 230 menos área, tem um triplo da riqueza por PIB. Por quê? Menos impostos e mais liberdade econômica ou mera coincidência? Aí as imagens aí, ó, da gente em Mônaco, não é isso? Um apartamentozinho, velho, pequenininho, caindo aos pedaços, velho, 4 milhões de euros, hein, Wesley? O que você acha disso, velho? E aí, Wesley? É igual a Gamboa de Baixo ou não é, velho? Diga aí. Você vai botar isso ou não vai, Wesley? Quer botar esse vídeo aí ou não? Da curva lá do negócio, hein? Aqui, ó. Vamos gravar o episódio. Gostou? Show. É igual Top. o Candeias ou não é? Parece até o bairro de Dourado. Monte Carlo. E aí, vai pro cassino mais tarde, velho? Bora. E você me escondendo na cara, né, É Wesley? igual a Gamboa de Baixo ou não é, velho? Você escondendo na cara, me ignorando, né, você? Em poucos anos, deve ser inaugurada. Papa abençoa a última torre da Igreja da Sagrada Família com sua parte estrutural terminada, após 144 anos de obras. Em uma época que tudo é descartável, é algo digno de nota. Se você assistir a missa, o coral, tudo que foi feito nesse dia, você vai ver que a Igreja Católica ainda aguarda alguns milagres para nos surpreender. Não é não, Wesley? A Igreja Católica é um milagre ou não é, velho? A Igreja de Jesus, a igreja que hoje, nesse instante, tem pessoas em hospitais, em dispensários, em creches, em cadeia, tirando gente da viadagem, da droga e do crime, é ou não um milagre?